agradeço, Carlos Panzan, anfitrião, para acolher esse evento. Flávio, obrigado pelo convite. Agradeço ao Eduardo também, Rebouza, que estão à frente dos trabalhos da NTC. E principalmente agradeço a todos vocês, empresários, empreendedores que estão aqui presentes, estão também nos assistindo, carregam o Brasil, né? Estão presentes em todos os setores de atividade. E em 2017 eu disse numa palestra que vocês não são só empresários, né? São super-heróis, porque não é fácil passar por todos esses períodos de crise que nós vivemos. Só mesmo super-heróis para aguentar isso, né? Como todos aqueles também do setor de saúde que estão enfrentando essa pandemia. E se Deus quiser, vamos superar e vamos passar por mais essa situação. Bom, já foi avisado que daqui a pouco o ministro Tarcísio Teixeira está chegando. Acho que todos aqui estamos ansiosos para ouvir uma palavra dele. Eu vou tentar passar um pouco daquilo que a Alcim observa do cenário econômico, aquilo que está no nosso dia a dia, mas de uma forma mais leve, saindo um pouco do economês, trazendo um pouco para a nossa realidade, então trazendo algumas figuras para tentar quebrar um pouco aquela apresentação de economia carregada de gráficos. Tentei mudar um pouco. Não. Acho que não entrou a minha apresentação. Agora eu aperto. Vamos lá. Bom, eu começo o primeiro slide fazendo essa pergunta, né? Que a gente sempre ouve, né? O Brasil, o país do futuro. E aí eu quis causar um pouco de questionamento a cada um de nós. Passaram-se 50 anos dessas duas fotos e a gente viu o caos, né? O Brasil é um caos? Não, né? Não necessariamente, né? A gente tem diversos problemas e eu acho que ficamos aqui discutindo com o juiz Marlos essa questão sindical. Temos o risco de voltar a isso. O risco de voltar a isso é um problema gravíssimo para o Brasil, mas que, enfim, como esperamos que fique só no passado. E a ideia é que nem tudo está perdido, né? Como eu disse, vocês vão construindo dia a dia, carregando o Brasil, e eu acho que é isso que renova as nossas esperanças. E para renovar a esperança, a gente tem que ter sempre algumas metas, alguns objetivos. E aí, no âmbito econômico, eu quis listar alguns que eu acho que são importantes e que lá atrás eu estava revisitando algumas apresentações de Conete passado, Fenatran passado, e, por incrível que pareça, esse slide fazia parte de uma apresentação de 2016. Novo Pacto Federativo, utilizando um pouco a frase do Paulo Guedes, que ele disse mais Brasil e menos Brasília, descentralizar o poder, que foi um pouco o que foi dito pelo deputado Jerônimo também. A lei de liberdade econômica faz um pouco isso, diminui o tamanho do Estado, né? E aí tem ali um ponto no qual eu falo fortalecimento das agências reguladoras, e nós vimos aqui o Guilherme falando dos trabalhos à frente da NTT, né? E é isso que a gente precisa. Privatizações, concessões, mais fiscalização, né? Para que sejam cumpridos aquilo que está no contrato de concessões, porque são concessões de 10, 20, 30 anos. Só para fazer um parênteses rapidamente, nós pagamos um preço muito alto quando não há uma fiscalização, né? E a gente viu isso recentemente quando uma grande empresa entregou uma concessão de um aeroporto no Rio de Janeiro. Vamos ter que recomeçar. Desvinculação das despesas obrigatórias. O Brasil precisa investir. O Brasil investe, em média, 18% do tamanho do seu PIB. China, tudo bem, país de 1,5 bilhão de habitantes, e a Índia também, mais de 1 bilhão, investem 30% a 40% do seu PIB. O Brasil investe 18% na melhor performance dos últimos anos. Então, a gente precisa desvincular as despesas obrigatórias, que hoje consomem 96% do orçamento público. Então, imagina você tendo que
fazer sua empresa rodar, mas 96% são despesas obrigatórias, principalmente com custeio. Você não consegue renovar e inovar a sua empresa, você perde competitividade ao longo do ano. E é isso que o Brasil vem perdendo para os seus pares. Em última instância, perder investimento significa... então ótimo, tem um pouquinho mais de tempo, acho que dá para passar o recado nesse período. Bom, imagina você tendo que ter competitividade no mercado, precisa investir. Você tem apenas 4% do seu investimento do seu orçamento para investimento. Claro que, muito provavelmente, você vai perder clientes. E nós perdemos empregos quando há uma competição desequilibrada com os nossos pares, que são os países emergentes. A gente precisa, portanto, ter um robusto programa de concessões e privatizações para dar mais eficiência, né, na atividade que hoje algumas empresas estatais oferecem. Vamos lembrar a Vale, que era uma estatal, foi privatizada, e hoje ela não só paga tributos, impostos para o país, mas também royalties de exploração natural. E esse ano bateu recorde porque disparou o preço do minério de ferro e por aí o governo conseguiu, inclusive, fazer o ajuste das contas públicas, que infelizmente, historicamente no Brasil, sempre é pelo lado da arrecadação, né? A gente fala em reforma tributária, nunca é para racionalizar, sempre é elevar a carga tributária no Brasil. E nesse ano, infelizmente, as contas públicas fecharam no azul, o que é positivo, mas qual foi a origem disso? Não foi uma redução de despesa, foi um aumento de arrecadação por conta de aumento de preços. A inflação disparou, nós vimos, juros dispararam, vocês sentiram no bolso diretamente por conta do custo do diesel, principalmente, né, mas os combustíveis. Então, é um resultado amargo que se comemora no Brasil e se dá, obviamente, a falsa ideia de que está tudo em ordem. Aliás, palavras do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que está tudo em ordem no lado fiscal. E aí entra um ano eleitoral e a gente corre o risco de novo, como nós vimos lá em 2014, de ter um populismo fiscal e aí deixar a conta para o próximo governo, ainda que seja o mesmo mandante. O que isso acaba tendo de impacto para a gente? A gente não consegue evoluir como outros países evoluíram. A gente sempre fica naquilo que nós falamos de voo de galinha, né? Sobe aqui e cai ali, ou seja, não tem aquele voo de cruzeiro, que é o crescimento constante da economia, a melhora da situação de renda e mudança no ambiente social. Basta ver o que aconteceu com Petrópolis recentemente. Ou seja, não existe uma continuidade de políticas públicas. Foi dito aqui também pelo deputado Jerônimo que a gente sempre olha o mandato de 4 anos. Não existe um planejamento de longo prazo no Brasil. Sempre se preocupa em ter aquele legado do seu mandato, ao invés de deixar um legado para a população. Eu acho que é importante ter um grande e importante programa de concessões e privatizações. Reforma tributária, foi dito aqui, né, a gente precisa não só melhorar a questão da redução da carga tributária, o que eu acho que vai ser difícil, porque como o governo gasta muito e gasta mal, ele precisa continuar arrecadando. Então, a reforma tributária, se não for para racionalizar ela, provavelmente vai ter em algum momento do tempo aumento de impostos. É o que a gente não quer, mas olhando o passado, geralmente a história se repete. E no Brasil, várias vezes. Bom, esses são os temas, e foi para causar impacto, né? Como que é complexo na economia, né? É muito interessante, a gente, dentro do ambiente econômico, a gente tem uma piadinha que diz o seguinte: 10 economistas reunidos, você tem 11 opiniões, porque tem um que não sabe exatamente se ele concorda com isso ou com aquilo. Mas a ideia é que a economia ela está sempre interrelacionada com diversos fatores e sempre você vai mexer em algum indicador e vai ter um efeito em outro. Como eu disse antes, a arrecadação subiu, arrumou nos olhos do governo a questão fiscal, que é algo que interfere diretamente nos custos, e nós vimos a questão da inflação, mas desarranjou todas as outras variáveis que são importantes. Por exemplo, taxa de juros, financiamento de veículos, para vocês que é extremamente importante, capital de giro, para dar fôlego no momento de virada da empresa, os juros estão subindo. A gente está desaquecendo a economia e isso não é interessante para ninguém. Para o cidadão comum, obviamente, que perde a oportunidade de um emprego e para o empresário que, obviamente, perde a oportunidade de ver o seu negócio se expandir. Avançando um pouco mais, falando do nosso PIB, né?
Rapaz, é um pouco complicado a história do Brasil quando a gente olha com outros pares. Então vamos ficar só falando da história do Brasil mesmo, né? E a história recente mostra que em 2015, 2016, logo depois da farra fiscal de 2014, da Dilma, nós pagamos um preço muito alto. Queda do PIB em 2 anos. Nunca aconteceu isso desde a década de 30, depois da quebra da Bolsa de Nova York em 29. O mundo entrou numa recessão muito forte em 1930. O Brasil, que exportava 70% da sua produção de café, quebrou, safra de café. Aí em 32 teve a Revolução aqui em São Paulo, né, com sua Revolução Constitucionalista. Né? Então a gente vive o mesmo ambiente político e econômico passados quase aí 90 anos, né, chegando a perto de 90 anos. Isso é um grave problema, de novo, porque a gente não consegue melhorar a eficiência do Brasil. E a gente vai perdendo oportunidade de investimentos internacionais. O Brasil tem bons fundamentos. Como eu disse lá no outro slide, né? Há esperança. Né? Sim. Por que bons fundamentos? Mais ou menos em outubro, com essa preocupação de eleição, com a farra fiscal que infelizmente se repete, disparou o dólar, né? Quando eu olho meu pai e minha mãe preocupados, meu pai 76 anos, minha mãe quase 70, preocupados com o dólar, eu falo assim, rapaz, tem alguma coisa muito fora do lugar que eu, como economista, não estou enxergando. E aí eu vou investigar as variáveis. E a gente vê que é o seguinte, todos os fundamentos do Brasil, eles são bons, e não é de hoje, principalmente em moeda estrangeira. Por que então dispara o dólar? Obviamente porque tem uma insegurança interna muito grande. Já falamos muito aqui da insegurança jurídica, isso é uma parte da insegurança, mas tem insegurança de crescimento. Imaginemos nós, no início deste ano, estamos prevendo crescer a 2022 5%. Você faz todo o investimento esperando esse crescimento e o crescimento estimado é de 0,3%. Todo o seu investimento ele virou, de certa forma, um prejuízo porque ele não foi realizado no período correto. Esse ano a expectativa é 4,3%, esse ano não, desculpa, 2021, é porque o dado ainda não foi projetado, de crescimento do PIB. O PIB é uma medida sintética de mostrar qual é o desempenho da economia, né? É como medir ali o desempenho de um veículo em 100 metros, 200, 300 metros. Né? A gente consegue ver uma performance de curto prazo. 4,3%. Vamos crescer este ano muito próximo de 0,3% projeção da Austin. Tem algumas casas falando já em recessão econômica, justamente por essa disparada do dólar e o aumento da inflação que tira o poder de compra da sociedade, que representa 65% da formação do PIB, o consumo das famílias. Então precisa ter emprego e renda para manter essa engrenagem girando e fortalecendo e dando tração econômica para os próximos anos, para gerar expectativa de investimento e crescimento. Como a gente tem esse ambiente, de novo, fiscal em risco e juros em alta, a gente tem um cenário de expectativa para 2022 não muito favorável, além, obviamente, de ser um ano de eleição no qual aquela reserva discricionária para gastar em investimentos urgentes prioritários do governo será sim prioritário na visão dele, que são, obviamente, as relações políticas visando o pleito de 2022. Por isso que a gente, infelizmente, vai ser um ano ainda difícil, mas com expectativas de melhorar. Crescer 0,3%, como é a nossa projeção, não é tão ruim quando você olha a base de comparação, que é 2021 de 4,3%, ou seja, a gente conseguiu crescer, recuperamos um pouco a perda de 2020 por conta da pandemia, então não vai ser tão ruim assim, poderia ser pior. Mas uma retomada mesmo, a gente olha mais para 2023, quando se espera que esses problemas que vão continuar existindo em 2022, que juros altos e inflação, eles devem amenizar em 2023. Porém, não tanto, e nós vamos olhar um pouco mais para frente. Nesse cenário de juros altos, inflação também alta, que vai reduzindo o poder de compra da sociedade, que já tem um salário médio muito baixo, um dos menores do mundo. Claro, do mundo competitivo, não dá para competir com países ainda pequenos, mas com países competitivos, né, o Brasil tem uma das rendas médias mais baixas, então precisamos melhorar essa dinâmica. Porém, com esse crescimento baixo e essas crises que são internas, por que internas? Porque quando a gente olha ali o crescimento no mundo, a gente poderia falar, pô, mas o mundo não cresceu, como que eu vou crescer? Não, o mundo cresceu. Na média dos últimos 10 anos, 2011 2021, o mundo cresceu 3%. Os países desenvolvidos, que naturalmente crescem pouco, porque o próprio nome já diz, eles têm uma necessidade menor de atender
né, a sociedade em todas as áreas de atividade, educação, saúde, violência, segurança, pensei em violência, pensei em segurança, falei violência. Então eles crescem pouco, é natural. O Brasil cresce menos do que os países desenvolvidos com grandes necessidades sociais. Isso porque nós temos alguns problemas domésticos. E aí quando a gente vai comparar com o BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, e também a África do Sul, que são os nossos concorrentes diretos pela atração de investimento internacional, que é importante para dar vazão para essa necessidade de emprego e renda. Quando o empresário olha, o empresário internacional olha e fala, pô, mas o Brasil cresce pouco, o risco do negócio dele não se concretizar é muito grande. Então ele acaba optando indo para outro país que tem essa tendência de retorno maior. Isso no geral, claro que cada setor teria a sua dinâmica, o seu crescimento, então não dá para comparar aqui, mas de uma forma geral o Brasil deixa a desejar para o investidor global por conta do seu retorno baixo quando a gente olha a média de crescimento do PIB nos últimos 10 anos. Esse gráfico ele é interessante porque ele mostra o seguinte, é uma taxa de carregamento estatístico. Olhando um pouco para o economês agora, mas de forma muito simples, o Brasil deve fechar esse ano, como eu disse, crescimento, esse ano, 2021, porque vai ser divulgado ainda na próxima semana os dados do PIB de 2021, deve crescer 4,3%. E aí eu fiz o seguinte exercício, a minha projeção é 0,3%. Tem algumas casas falando que o Brasil vai ter queda do PIB, né? Uma retração econômica, que pode ser um volume menor com um preço menor. Se nós pegarmos o último trimestre de 2021 e falar o seguinte, não aconteceu nada na economia brasileira, não subiu os juros, a inflação ficou estável, como será o comportamento do PIB? 0%, que é o último número ali em vermelho. Ou seja, ele vai ficar mais um ano na estagnação. Quando a gente olha que o último trimestre de 2021, a taxa de juros era 9,25% ao ano, a básica, não é a taxa final, né? A básica. E que esse ano ainda teremos aumentos de juros que vão superar 12%, é a nossa expectativa na Austin, que até o meio do ano possa superar 12% a taxa de juros básica. Isso vai ter um custo de oportunidade que você tira o dinheiro do setor produtivo e deixa alocado, ou seja, no consumo, e deixa alocado em títulos públicos, renda fixa, você tira, reduz essa perda de tração econômica, muito provavelmente a gente vai ter um número que pode sim ficar um pouco pior do que o 0,3 que a Austin prevê. Claro, a economia é dinâmica, amanhã pode acontecer algum evento e essas projeções mudarem. Vamos lembrar, infelizmente, de 11 de setembro de 2001, né? Antes das 10 da manhã o mundo era um, depois disso o mundo mudou. Ataque terrorista contra as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Economia dinâmica, estamos globalmente interligados, não tem como não sofrermos os efeitos de qualquer evento no mundo inteiro. E aí eu fiz um exercício para saber o seguinte, ok, nós tivemos essa perda de eficiência, mas pegando o indicador do Banco Central, que é o índice de atividade econômica que ele mede mensalmente e tenta replicar o PIB para o ano, nós tivemos o melhor momento da economia brasileira, medida por esse indicador, em dezembro de 2013. E aqui não estou fazendo nenhum juízo de gestão de governo A ou B, tá? Falando de dados econômicos. Foi dezembro de 2013. E aí nós perdemos, pelas diversas crises que tivemos, como eu disse, 2015 e 2016, depois nós tivemos outros eventos que cometeram a economia brasileira e global, como foi 2020, a pandemia. Quando que o Brasil pode voltar a ter o mesmo nível de atividade econômica? Eu cheguei ao número de julho de 2026. Claro, como eu disse, economia dinâmica, tudo isso pode mudar e podemos ter um futuro ainda melhor. Mas olhando a dinâmica e reproduzindo que o número tem mostrado até aqui, essa dinâmica diz que só em julho de 2026. De novo, isso significa que pelo menos daqui 4 anos e meio nós teremos ainda que batalhar muito para recuperar o que foi perdido por essas diversas crises e por incompetências de gestão pública também, que não dá para deixar de colocar a culpa em quem está lá na cadeira principal. Esses são os efeitos, as consequências principais. Perda de emprego, como eu disse antes, 60% da formação do PIB vem pelo consumo das famílias. Existe uma desigualdade tão grande no Brasil que, obviamente, nossos parlamentares, eles colocam na base da pirâmide, ou seja, no consumo final,
a carga tributária. Nos países desenvolvidos, em geral, como você tem uma diferença de renda pequena, então você taxa a renda e não o produto. Por isso que o produto lá geralmente é mais barato. A gente sempre tem essa comparação, né? Eu sempre ouço alguém falando, pô, mas uma criança falando, um PlayStation nos Estados Unidos custa, sei lá, $500. Aqui no Brasil, $2.000. Mais ou menos isso, né? E outras comparações. Claro, tem os impostos, tem transferência, tem logística, ok. Mas por que tão caro? Por conta do imposto que é no consumo. Justamente porque a renda no Brasil é muito baixa. Então, se você taxa a renda, você arrecada pouco para manter o custeio da máquina, né? Aqueles chamados cabides de emprego que a gente não consegue entender por que isso ainda continua, né, acontecendo no Brasil. E aí isso vai dando a perda de eficiência, porque se não tem emprego, não tem consumo, não tem produção, não tem venda, não tem entrega. É isso que acontece. E a pandemia, né, muitos colocam culpa na pandemia, mas nós vimos que o PIB recuperou, né, boa parte em 2021, mas continuam colocando culpa da inflação na pandemia. Em parte sim, porque a cadeia de suprimentos global foi afetada. Então, se você não tem um produto para ofertar conforme a demanda, o preço sobe. Tá? Isso é natural. Mas a outra parte é por conta da má gestão doméstica, sim, de novo com o populismo fiscal que aconteceu e que mudou todo o discurso do Paulo Guedes. Paulo Guedes sempre disse a questão da austeridade. Ele está corretíssimo sobre isso. Mas foi entregue a gestão do orçamento para quem não é da área econômica. E isso tem um risco muito grande para todos nós. Nós vimos isso acontecer em 2014, com efeitos muito negativos em 2015 e 2016. O filme está se reconstruindo novamente, em termos de efeitos econômicos. Efeitos políticos, cada um tem a sua opção, e eu acho que cada um tem o seu julgamento. Mas para efeitos econômicos, a história está se repetindo. E a gente, de novo, continua vivendo 50 anos no caos, que são aquelas duas fotografias. E aí, o discurso é que está tudo bem. A gente viu isso em 2015 também. Com queda do PIB, a inflação disparou. Não está tudo bem, né? Nós vimos que a inflação no ano passado, principalmente por conta de despesas com energia, gás, e aí também é fácil colocar a culpa é fácil colocar a culpa na seca também, né? E não na falta de investimentos, né? O Brasil é autossuficiente na extração de petróleo, mas não é autossuficiente no refino do petróleo, né? Então a gente exporta petróleo bruto de profundidade e importa petróleo leve, porque a gente não tem capacidade de refino. E quando tentamos fazer um investimento, né, uma refinaria no Nordeste, que era para custar 5 bilhões, custou 20 bilhões na gestão do PT, e isso é uma parte que também tem que ficar na conta deles, porque isso eles acabaram distribuindo entre eles, a história mostra. E aí, obviamente, a gente paga um preço até hoje, porque a gente precisa viver a relação do preço internacional. A Petrobras não pode deixar de cumprir essa relação de preços internacionais. Por quê? Porque ela tem acionistas minoritários como nós. Quem tem ação da Petrobras é um sócio dela, precisa ter o retorno dela para ver a ação crescer. Ninguém compra uma ação para ver cair. Você não quer que o preço da ação da Petrobras caia se você tem uma ação. E a Petrobras tem que dar o retorno. E ela vende o quê? Combustíveis. Se ela não ajustar o preço, ela não dá o retorno esperado pelo investidor. E o que o governo está tentando fazer agora? Uma PEC dos combustíveis, com desoneração, que vai, obviamente, ajudar muito o setor de transportador de cargas. Mas pode ter um efeito muito pior para a economia brasileira, como eu disse, que é o desarranjo fiscal com impacto na inflação e o remédio é amargo, é dose de juros altos, não tem jeito. E a nossa inflação no Brasil, ela é muito interessante. Olha só, nós temos ali em 99, quando houve a mudança do regime de câmbio, né, de fixo para flutuante, em janeiro, nós tivemos que ter uma nova âncora
inflacionária que foi chamada de metas de inflação. Então o Brasil passou a ter metas de inflação, tentando ao longo do tempo trazer a inflação para baixo, reduzir o impacto no bolso do consumidor para estimular o consumo e o crescimento. Só que essa meta de inflação, ela é determinada sem ter uma mudança da estrutura de preços na economia. O que significa isso? Lá em 97, quando foi privatizado o setor elétrico e o setor de telefonia, a contrapartida era reajuste anual pelos IGPs, tá certo? Por 30 anos. A gente ainda não chegou lá. Estamos no meio do caminho. Acho que temos 25 anos cada contrato. Os IGPs, IGPM, que é conhecido como o índice de reajuste do aluguel, ele é muito impactado pelo câmbio, porque ele pega 60% de bens industriais, matérias-primas, 30% dos preços no varejo e 10% na construção civil. E aí, quando você tem o minério de ferro disparando 100% no ano passado, 100% aumentou o preço do minério de ferro, e você tem o seu reajuste de aluguel aumentando no ano em 25%. Como que eu vou ter uma inflação ao consumidor de 3% em 2024, que é a meta que o Banco Central quer, sem ele alterar essa estrutura de inflação? Nós temos hoje um gatilho de reajuste, indexador anual de diversos setores da economia, setores de serviços. Enquanto não mudar essa indexação, não tem como ter uma meta de 3% ou 3,5%, que é a meta central para esse ano, com 5% de teto, e já estouramos o teto. O Banco Central não cumpriu com a meta no ano passado, em 2021. A meta era 4% central, 3,75%, desculpe, com 5,25% de teto, foi 10%. Então, para trazer essa inflação para o centro, que é 3,5%, ou pelo menos para ficar dentro do teto, e as projeções mostram que vai ficar acima do teto, ele vai ter que subir ainda mais os juros, porque ele vai ter que achatar a economia para que 70% da inflação, que são os preços livres, que dependem da demanda do nosso consumo, esses 70% eles caiam fortemente. Porque os outros 30%, parte deles são indexados, são serviços que, independente do nível de juros, eles vão ser reajustados, porque são contratos firmados junto às concessões. Era moeda de troca na época, mas agora precisa ser revisto, senão aquela meta de 3,25 para 2023 não será alcançada. Por que não? Porque 2022, para efeito de política monetária, já foi. Nós estamos em fevereiro. Toda a política monetária, que aumenta ou queda da taxa de juros, ela tem um efeito defasado para ter na economia. Geralmente, em países desenvolvidos, como tem uma velocidade de crescimento maior, é de 6 a 9 meses, quando você sobe os juros para atingir toda a economia. Subiu os juros hoje, daqui 6 a 9 meses, ela vai impactar a economia. Então, quando a gente sobe gradativamente, ao longo do tempo a gente vai sentindo esse efeito. Então, hoje, o juro subindo e chegando na máxima de 12,25, mais ou menos em junho, nós vamos sentir esse efeito ainda em 2023. Então, nós vamos ter que manter a taxa de juros muito forte, num nível muito alto, por boa parte de 2022, para trazer essa inflação mais para baixo em 2023. Então, o Banco Central já nem está olhando muito para 2022, está olhando muito mais para 2023. Por quê? Porque nós afunilamos a meta. Trazemos de 3,5% para 3,25% e 2024 está logo ali. Para efeito de política monetária, não é imediato. Para nossa decisão de consumo e investimento, sim. Né? Subiu os juros, custo de oportunidade. Pô, vale a pena eu não consumir agora, investir e consumir daqui 2, 3 meses. Inclusive com risco de cair o preço desse produto, veículo, imóvel, que seja, porque desaqueceu a economia. Os preços vão reduzir também, porque a demanda vai desaquecer, porque o desemprego vai continuar alto. Opa, travou aqui. Desculpem. E aí, não tem jeito. A taxa de juros acaba impactando o nosso dia a dia.
Por isso que a nossa expectativa é, depois de um recorde de baixa da taxa de juros no período de pandemia, e se esperava isso, não se esperava menos que isso, 2% pelo menos, volta a subir e vai continuar escalando até superar os 12% ao longo deste ano e encerrar esse ano muito provavelmente no nível de 12,25%. E dizem que a taxa de juros e a taxa de câmbio no Brasil sobe de elevador, mas desce de escada, né? De forma muito lenta. Porque o efeito é defasado. Tá? Então não dá para a gente decidir hoje e ter o efeito amanhã. O Banco Central precisa da nossa resposta como cidadão de consumo de investimento para saber se ele para ou se ele continua ajustando a economia com esses juros. Que, de novo, impacta a vida de todo cidadão. O cidadão comum que compra um veículo, compra um imóvel, ou de vocês, empresários, na hora de renovar a frota ou de ter um financiamento de capital de giro para algum tipo de socorro imediato e de curto prazo. Isso acaba, infelizmente, mudando toda a dinâmica. E o impacto de tudo isso, né? Os juros também impactam a dívida pública. 30% da dívida pública, pelo menos 30%, se eu não me engano um pouquinho mais, é de taxa de juros relacionada à Selic. O que significa? Para o governo financiar a dívida dele, que passa de 5 trilhões, nós vamos dar uma olhadinha ali, ele precisa se financiar. Então ele vai ao mercado, oferece títulos com vencimento em 2030, pagando taxa Selic. E como o juro sobe, isso tem um impacto na veia das contas públicas. Então, quando a gente olha, o governo fala, eu fechei a conta no azul, sem colocar a taxa de juros. Sabe aquele cidadão que fala assim, paguei todas as minhas contas no mês, mas ele está no cheque especial. Ele não pagou todas as contas. Ele piorou a situação de solvência dele, porque ele entrou na taxa de juros que é de pelo menos, se o cara for bonzinho, 10% ao mês. Então ele não pagou, ele está devendo mais do que ele... E é isso que o governo faz. Para se financiar, ele vai ao mercado e oferece títulos, me dá o seu dinheiro que daqui 7 anos, 8, 9, 10 anos, eu te pago esses juros ao longo do tempo e recompro o título. Isso tira, inclusive, a eficiência do poder público para realizar os investimentos. De novo, como cidadão comum que está no cheque especial, 10% de juros no cheque especial. Ele já começa o orçamento dele com 10% a menos no mês, porque ele está pagando o juros do cheque especial. O pagamento de taxa de juros por título público tira a eficiência do governo, tira a capacidade de investimento. Por isso que nós, economistas, sempre questionamos muito a questão da austeridade fiscal. É como um cidadão que não tem as contas em ordem, ele não consegue avançar de forma que ele consiga ter um capital intelectual, de fazer um mestrado, fazer um doutorado e melhorar suas oportunidades, porque isso vai tirando as oportunidades dele, ele sempre vai adiando, porque ele não tem a casa dele em ordem nas finanças. Isso vale para empresários também, ele não consegue crescer, isso vai naturalmente tirando todas as perspectivas de expansão da empresa dele, então precisa ter as finanças em ordem. E não é diferente do governo. Por isso que a gente critica a questão da farra fiscal. Com a diferença que se eu não tiver com as minhas contas em ordem, isso só vai afetar a minha e a minha família, minhas filhas e minha esposa. O empresário vai afetar algumas famílias a mais, porque tem os funcionários. Mas o cara que está lá na cadeira de presidente e ele indica o ministro da Economia, ele é responsável por mais de 200 milhões de brasileiros. Por isso, quando a gente quer, obviamente, que os professores tenham os melhores salários no Brasil para ter a educação, para mudar o país. Mas tem que ter o dinheiro para fazer. Não adianta eu querer fazer uma viagem para o exterior, sendo que eu estou no cheque especial. Qual o retorno que isso vai me dar para eu mudar essa situação? Não dá. Por isso que o populismo e a farra fiscal, ela tem que ser combatida, ela tem que ser criticada. Bolsa Família, auxílio emergencial é extremamente importante porque a gente tem uma boa parte da população brasileira miserável, que sofre momentos de crise porque são os primeiros a perder o emprego e não tem nenhum capital de reserva. Vão sofrer, óbvio. Então é importante. Mas tem que ter uma contrapartida disso. Esse cara está inscrito em algum curso de capacitação, de reciclagem na área dele?
cobra isso. O setor público tem que fiscalizar, tem que cobrar. Não adianta entregar e cobrar voto, que infelizmente é o que a gente vê aqui. Bolsa Família é troca de voto. Não dá para a gente achar que é simplesmente um auxílio para a família segurar nesse momento de crise. Se fosse assim, o Bolsa Família ele era temporário, e não é. Tem lá uma rubrica no orçamento, no resultado mensal, todo mundo pode ir lá olhar, e que são bilhões gastos com isso, sem a contrapartida. A gente não vai evoluir, a gente não vai melhorar a produtividade. A produtividade aumenta, melhora a questão de perspectiva de custo, geração de emprego e de crescimento. A gente não vai melhorar porque não capacitamos a nossa mão de obra. Algum tempo atrás foi feita uma pesquisa na NTC, eu confesso que eu não me lembro qual foi o período, mas me chamou a atenção que o setor estava carente de motoristas. Alguém pode me corrigir se eu estou errado, mas eu vi isso em algum momento. Continua. Por quê? Porque o cidadão olha e ele fala o seguinte: eu recebo R$1.000 de Bolsa Família, porque ele tem alguns penduricalhos ali, igual o Bolsa Terno, né? Ele olha e fala: eu tenho R$1.000 que eu recebo sem sair de casa. Minha cervejinha tá ali, o leite do meu filho tá ali. Pô, vai vir ali o Alex me encher o saco para eu chegar no horário, porque eu tenho que levar uma carga, atravessar o país, ficar 15 dias fora de casa para ganhar 3.000, 2.000, 1.500, não sei quanto ganha me perdoa, mas não sei como ganha um caminhoneiro, um motorista. Poxa, vale a pena? Não, vou ficar em casa. E aí são 17 milhões de pessoas. É um país de Portugal e meio em casa, recebendo dinheiro do meu e do seu imposto. Sem a contrapartida, sem esse cara ser cobrado. Imagina esse cara num sol de 40 graus no Nordeste. Ele quer ficar na praia. Eu também gostaria, mas não dá. E aí o governo faz o ajuste pelo lado da receita e não pelo lado das dívidas. Porque é muito interessante para quem é governo. E aí quando eu falo governo, tá, gente? Não é o governo federal simplesmente. São os 5.570 municípios, são os 26 estados mais o Distrito Federal, que tem a mesma postura de gestão pública. A mesma postura. Pode ser em Borá, que tem 1.000 habitantes, pode ser em São Paulo, com 13, 14 milhões de habitantes. É a mesma coisa. A gente sempre ajusta para o lado da receita, nunca para o lado da despesa. Isso em gestão pública. E aí a gente não consegue evoluir, não consegue crescer, não consegue melhorar o social. E aí o cidadão, infelizmente, acaba sendo violentado ali no semáforo, sendo roubado. Por quê? Porque a questão de igualdade não acontece. Ah, faz presídio. Cidadão, não é assim que você vai mudar o país. E esse é o grande problema. Olha que coisa simples de se enxergar, não precisa ser economista, né? Que o cidadão entende. O azul é o seguinte: o resultado primário é aquilo que o governo comemora. Ele pega a receita, tira as despesas e fala o seguinte: ó, eu cumpri com a minha meta do resultado primário. Governo, pode procurar, dá um Google. Resultado primário, meta de resultado primário. É isso que o governo tem como meta. Mas isso é fácil. Eu mexo aqui, tiro agora um pouco de desoneração, depois eu volto, vou fazer a lição de casa para o lado da receita, nunca para o lado da despesa. E quando você coloca o seguinte, agora põe lá os juros do cheque especial que você ficou, que é o caso do governo com os títulos públicos. Olha o que acontece, a parte de baixo, em laranja, ele fica negativo. Ele nunca está com resultado nominal positivo. Por isso que o governo não tem meta de resultado nominal. Porque é fácil aumentar a receita. Imagina qualquer um aqui é louco para aumentar a receita sem fazer grande esforço. Mas o governo consegue, com uma canetada. Até 2013, o Brasil ele era superavitário em resultado primário. Ou seja, ainda que não é o ideal, mas estava acontecendo, as coisas estavam fluindo, o mundo estava crescendo bem, a gente estava surfando, tudo estava escondido embaixo do tapete. Mas em 2014 a farra fiscal mostrou a sua cara. E olha o que aconteceu com o país. De lá para cá a gente não conseguiu sair desse lamaçal.
Tirando 2020, obviamente, que temos que ser justos, o mundo inteiro, né, passou por um problema e era necessário o Brasil, com essas diferenças que nós temos, não só culturais, mas também de competitividade de emprego, de renda, precisava o governo atuar, atuou e, claro, reverteu a situação. Eu acho que a gente precisa reconhecer isso. O governo foi extremamente importante, agiu rápido. Muitos criticam, falam que não, mas não é simples assim. Você desenvolver um sistema em que o cidadão consiga ter o apoio do governo, conseguiu. Em 2021, como eu disse, pelo lado da Receita, ajustou. Os estados, questão de ICMS, ficaram com os cofres cheios de recursos. Isso ajudou o resultado consolidado do governo geral. O resultado primário é só Banco Central, Previdência Social e Tesouro. A gente sempre fica ali no negativo por conta da Previdência Social. Nós pagamos mais Previdência do que nós arrecadamos, por isso que teve a reforma, mais ou menos, em 2019 da Previdência, porque o Brasil é um país jovem e nós vamos precisar de uma nova reforma daqui a pouco. Mas olha a situação do nosso país. A expectativa é que a falsa ideia de que está tudo em ordem, por conta do resultado de 2021, que foi no azul, vai ter de novo a farra fiscal. Infelizmente, já está acontecendo. E o resultado é negativo para todo cidadão, seja ele empresário ou cidadão comum. Todos vão ser afetados por isso. Reduz a atividade econômica do país, o consumo, o emprego, a renda, naturalmente reduz a demanda por produtos que serão entregues. É um problema que o governo não ataca e que a gente gostaria muito que o próximo governo, de novo, seja ele reeleito ou não, seja um novo, e ataque essa situação fiscal. A austeridade precisa voltar para a gente colocar a casa em ordem. Senão, a gente não tem como evitar uma explosão da dívida. A dívida do Brasil está mais de 5 trilhões de reais. Então, imagina, 80% do seu orçamento é de dívida. Só dívida. Como que você vai fazer para melhorar a eficiência da sua empresa? No caso de uma gestão pública que tem debaixo dela 215 milhões de pessoas dependentes, de forma direta ou indireta. Direta de forma assistencial, indireta de forma de oportunidades. Então o governo precisa, não dá para esconder. Aliás, não tem como esconder porque tudo isso é público, né? O discurso é um, a realidade é outra. Por isso que lá no início eu perguntei, né, se o Brasil é o país do futuro. A gente tenta fazer que seja, mas qual é a nossa referência? Argentina, que vive em crise como a gente? Não dá. Noruega, 5 milhões de pessoas que tem uma situação muito, muito diferente da nossa, né? Não dá para ter essa referência. A nossa referência é a nossa história. O problema é que a gente continua reescrevendo a mesma história. O Brasil, né, não de forma pejorativa, mas aqui a gente tenta fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Não tem como. E isso tem um impacto, né, geral. As contas públicas têm um impacto geral, como eu disse, na inflação, por sua vez na taxa de juros que sobe, que por sua vez tem um impacto, por exemplo, nos custos dos produtos que são importados. Bens e serviços. Serviços internacionais, fretes, por exemplo, ou viagem internacional, ficou mais caro o cidadão ir para o exterior para se qualificar. O mestrado dele, o doutorado dele ficou mais caro, porque desvalorizou a moeda. E nós estamos num momento extremamente importante da economia global. China desacelerando fortemente, e a China, como ela tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, ela tem uma mão de obra disponível muito grande. E China cresce muito. Mas a concorrência também pelo emprego é muito alta. Então eles podem pagar pouco. Então, todo o produto da China é mais barato por conta disso. O custo de produção é baixo. Nós estávamos falando aqui sobre a questão trabalhista, né? A reforma trabalhista precisa ser de fato uma reforma em toda a sua abrangência para melhorar a eficiência do trabalho. E na China reduz o preço. Então a China é exportadora de desinflação. Ela faz com que o preço do produto chinês aqui faça com que o preço do produto nacional seja menor. A margem de retorno do cara que investiu aqui,
que ficou anos ali tentando fazer dar certo o negócio dele, ele vai ter que ser reduzido porque vem um produto chinês e acaba reduzindo a margem dele. E nesse tabuleiro global, Estados Unidos está se mexendo. Estados Unidos já superou a crise, está com uma taxa de desemprego de 4%, porém ainda não superou a questão da inflação. Por isso deve subir agora a taxa de juros. A inflação nos Estados Unidos, que é extremamente comportada, eles têm ali como meta mais ou menos uma inflação de 2%, mas não é uma meta definida como o Brasil. Eles atingiram 7%. Foi o maior nível desde 82, desde a última crise do petróleo, lá na década de 80. Por isso, para combater a inflação, vem o remédio amargo, a taxa de juros. Então, a taxa de juros nos Estados Unidos, que está em 0,25% ao ano, 0,25% ao ano, ela deve começar a subir agora, deve atingir 1,5% até o final deste ano. E isso mexe com, naturalmente, a alocação de recursos no mundo inteiro. E o que isso tem a ver com o Brasil? Obviamente, tudo a ver. Se nós estamos globalmente, financeiramente globalizados, as oportunidades vão surgir. Os juros estão subindo no Brasil, então é uma oportunidade boa. Por isso que a taxa de câmbio, inclusive agora, está se valorizando, né? O real tem ganhado fortalecimento, né? Porque os juros ainda não começaram a subir nos Estados Unidos. Porque o risco no Brasil ainda é grande, mas vale a pena ainda investir, porque a taxa é de 2 dígitos de retorno. Mas quando a gente traz para a taxa real, descontando a inflação, o retorno não é tão bom assim. Mas tem oportunidades no mercado acionário brasileiro. Então os investidores estão olhando para o Brasil agora, ainda no mercado de capitais, como uma oportunidade muito boa de curto prazo. Mas ao chegar próximo da eleição, provavelmente vai mudar essa situação e com juros nos Estados Unidos subindo, com um risco menor lá de não pagar o financiamento deles, maior aqui, portanto, então nós vamos ter os investidores voltando para os Estados Unidos. Ainda que os fundamentos, como eu disse, no Brasil, são bons. Nós temos reservas internacionais que superam o nosso passivo externo líquido, ou seja, o que o Brasil tem de moeda estrangeira guardada no Banco Central é muito maior do que o total do seu passivo. Então o meu risco é praticamente zero de eu dar um calote em moeda estrangeira. Por que os investidores ficam toda hora fugindo do país e disparando a moeda? Por conta do risco da gestão fiscal do país, que tem um impacto lá na frente. É o chamado preço a ser pago por essa má gestão fiscal. E aí, só para entender um pouquinho, esse é o comportamento da nossa taxa de câmbio real. Eu peguei no início de 2018, portanto 2 anos antes da pandemia. A azul é a curva do Brasil. E eu quis fazer um exercício para entender o seguinte, é só o Brasil que sofre com a desvalorização? Vamos olhar os outros países, mas eu tenho que olhar para os pares, né? Ou seja, os países emergentes. Eu peguei 19 países emergentes, que representam 30% da economia global, só os Estados Unidos representam 15%. Então, nesses emergentes está a China. Aí depois tem ainda a França, Japão, Alemanha, que aí, juntando com esses 19, representam 85% do PIB global. Pois bem, é uma amostra relevante. E olha o comportamento desses países, né, da taxa de câmbio desses países. Muito branda. Ainda que Turquia e Nigéria afetem de forma muito forte e de forma negativa o comportamento dessa cesta de moedas, porque Turquia recentemente passou por um problema financeiro gravíssimo, Nigéria com guerra civil, ainda assim teve um comportamento mais brando do que a moeda brasileira. E o que aconteceu então no período da pandemia para cá que houve esse descolamento? Justamente a questão fiscal. Se esperava que o Brasil tivesse um comportamento fiscal muito pior do que se esperava lá no início da pandemia. E houve, não na pandemia, agora em 2021, porque o governo não anunciou um plano concreto e consistente de austeridade fiscal. Não ouviram Paulo Guedes, entregaram para o Ciro Nogueira a gestão do orçamento. Não dá para ser assim. É como você tirar do seu financeiro a gestão das suas finanças e colocar para o cara de compras.
vai ser muito complicado o equilíbrio financeiro depois. O impacto é muito forte, como eu disse lá atrás. O IGP, ele é indexador de diversos contratos internos. Os IGPs, na sua essência, 60% sofrem de forma direta o impacto da taxa de câmbio. Então, quando desvaloriza o real, não é só o pãozinho que fica caro, porque a gente importa 70% do trigo que a gente consome para fazer panificados ou massas. Não é só macarronada de domingo que vai ficar mais cara. Tem diversos outros serviços que serão impactados por conta da desvalorização da moeda. Que às vezes a gente fala, pô, mas não tem nada a ver, isso vai impactar quem viaja, né? Aliás, estava aqui antes de entrar e o meu irmão assistindo a gente lá em San Diego, ele falou, cara, não para de cair isso. Vai parar onde? Aí eu falei, olha, depois da palestra a gente conversa, né? Vou dar uma consultoria particular para ele, se ele pagar o boleto antes. Também eu não estudei à toa, né? Porque é bem assim, né? Você é advogado, o pessoal quer saber sem pagar a sua consultoria, né? Economista quer uma informação ali sobre a questão financeira sem pagar. Se não, né? Não estudei à toa, não é bem assim. Mas, brincadeiras à parte, a gente precisa cuidar de toda essa parte fiscal, e eu estou insistindo nisso, porque ela impacta toda a nossa vida econômica do país. E essa é a projeção da Austin para o próximo ano. Isso é uma média anual, tá? Porque quando a gente olha o câmbio no final de período, ele não conta a história que aconteceu ao longo do ano. Mas a nossa projeção para o final deste ano, lá no final de dezembro, se alguém quiser tirar férias e viajar, provavelmente a taxa estará acima de 5,50. A nossa projeção é 5,60 reais por dólar, tá? Justamente porque o ambiente eleitoral ele gera uma incerteza muito grande de quem será o próximo ministro da Fazenda. Vamos supor que Bolsonaro ganhe, mas Paulo Guedes continua? Está sendo fritado já faz tempo. Se ele não continuar, quem entra vai ter uma postura mais desenvolvimentista, mais populista ou mais austera? Essa preocupação entra no que a gente chama prêmio de risco. Desvaloriza a moeda, cai a bolsa, e aí a gente até ter uma certeza que tudo será mais voltado para cumprir os contratos, então vai demorar um pouquinho para voltar a se valorizar o real no final do ano. E aí eu coloquei uma frase que eu acho bem interessante. Para a gente construir novas relações e ter prosperidade, a gente não pode manter o mesmo relacionamento. A gente não pode manter o mesmo comportamento. A gente precisa mudar. Mudar para aqueles pontos no qual nós erramos, consertamos e vamos olhar com o futuro de uma outra forma. Não dá para a gente, de novo, fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. É isso, eu espero ter passado um pouco da nossa visão. Tem uma apresentação que eu mando para os nossos clientes mensalmente com projeções de mais de 100 indicadores que eu acho que pode apoiar vocês. Se quiserem, meu contato está à disposição, encaminho depois, WhatsApp ou mesmo no e-mail. Eu acho que é importante a gente manter todos esses indicadores e olhando para ele em projeções, justamente para ir ajustando o momento da economia. Como eu disse, que ela é dinâmica. E essas projeções são atualizadas conforme o momento que estão vivendo. Obrigado. Alex, tem aqui uma... Para mim, a sua palestra brilhante, obrigado pelo que você nos trouxe. Eu estou vendo, aparece a economia, eu estou vendo a situação social do Brasil muito preocupante, né? Nós temos aqui uma retração econômica, que é mundial, e aqui especial, ainda final de pandemia, que não acabou, ainda continua essa situação toda. A mudança do cenário produtivo, né? Nós estamos mudando o emprego, quem vai arrumar trabalho não vai, a mudança tecnológica. Do outro lado, da contramão, uma educação cada vez pior, né? Mais gente, população carente, sem teto, sem emprego, sem educação. Em 2 minutinhos, assim, se possível for. O que você vê desse cenário assim, no Brasil? Eu vejo, eu moro no Rio, estou em cada lugar e está vendo um cenário caótico nas cidades, nos grandes centros. O que se imagina disso? Como é que vai retomar essa situação? É muito difícil, né? Um cenário colocado pela Rebouze muito importante, né?
A questão social, olha só, em 2018, se eu não me engano, foi aprovado o marco do saneamento básico. Em 1600, se eu não me engano, foi a primeira adutora feita no Rio de Janeiro para o saneamento básico. 1600. Passaram-se aí 400 e poucos anos. E no Brasil, dos 5.570 municípios, se eu não me engano, menos de 50 tem 100% da sua água tratada. E só agora foi feito um marco de saneamento. Por quê? Porque eu preciso ter uma empresa de saneamento no meu município, no meu estado, para eu poder colocar ali pessoas que me ajudaram a ganhar, a ser eleito. Essa é a situação social do país. Ninguém olha para aquilo que é importante. Veio uma pandemia, aumentou o desemprego, a família precisa sobreviver. Criança ou adolescente que estava empregado, perdeu o emprego, ele saiu da escola porque ele tem que ir para a rua ou pedir moeda, ou vender água, ou algum doce, para tentar levar algum sustento para casa. E aí vem essa situação, ou fazendo um assalto. Se a gente não mudar essa situação de olhar para o social, para olhar para a base da pirâmide, a gente não vai conseguir mudar todas as outras variáveis que são determinantes. O índice de vulnerabilidade de jovens no Brasil é uma das piores do mundo. O nosso IDH é uma coisa muito simples, mas muito interessante. O índice de desenvolvimento humano comparado com o PIB. Ou seja, o quanto traz de retorno as ações públicas para o desenvolvimento humano. É a relação pior que existe. O quanto nós pagamos de imposto e o quanto ele devolve para a gente, desenvolvimento humano. É o pior que tem. Só para falar uma coisa também bem simples, né? As estradas. Todo mundo sofre, não só com assalto, mas com manutenção de estradas, né? Então, coisa bem simples, teoricamente, né? E que eu acho que daqui a pouco o ministro vai falar para a gente um pouco disso, de infraestrutura, mas é uma situação que é difícil de mudar, porque, de novo, fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes, com discursos que são iguais, transvestidos de mudança. Passaram-se mais de 100 anos política e a gente continua igual. Parabéns pela sua palestra, tá? Eu tenho uma preocupação quando se fala no aumento dos juros dos Estados Unidos. Você está dizendo que o impacto não vai ser tão grande no país, entendeu? A curto prazo. Por exemplo, os investidores vão continuar investindo aqui ou vai haver uma redução de investimentos? Tá, então assim, hoje nós está havendo um fluxo de capitais estrangeiros no Brasil muito forte, hoje, né, desde o final de dezembro para cá. Por isso que a taxa a cotação do real tem se fortalecido frente ao dólar, não só ela, todas as outras moedas, porque tem uma expectativa de mudança nos Estados Unidos, nos juros. Mudando essa taxa de juros, vai mudar essa relação. Hoje, o Brasil é um país, aos olhos dos investidores globais, de oportunidade no mercado financeiro. Eu acho que tem muito mais oportunidades do que o mercado financeiro. Mas no mercado financeiro, que mexe diretamente com o câmbio, que, aliás, a taxa de câmbio ela deixou de ser simplesmente uma moeda de valor e de relação de troca, né, e passou a ser um ativo financeiro. Quando houve a globalização financeira em meados da década de 80 para cá, com o advento da internet. Podia transferir recursos rapidamente. E isso ficou ruim, né? Porque você perde a previsibilidade de política monetária, porque isso impacta naturalmente as decisões do Banco Central de juros também. Sim. Moeda estrangeira é política monetária. Então, quando você tem uma desvalorização do real muito forte, impacta o IGP, que impacta o IPCA, que são as taxas de inflação, e o Banco Central precisa agir. Então, nesse cenário que nós estamos, daqui a pouco, muito próximo da eleição, e com o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, esse investidor que hoje está vindo para o Brasil aproveitar essa oportunidade, ele vai sair. E aí a demanda pela moeda para sair vai fazer com que o preço suba, ainda que os fundamentos sejam positivos. E aí vai ter um desarranjo a partir de junho, do meu ponto de vista. Oi, Flávio. São capitais especulativos. Não é capital que está vindo para cá para investimento de longo prazo. Quer dizer, esse risco que o Carlos coloca é que, na realidade, quer dizer, é capital especulativo que vem
se melhora a taxa nos Estados Unidos, lá eles têm muito mais segurança de colocar o dinheiro no governo americano. Quer dizer, o que vem para cá é capital especulativo. Nós não estamos tendo, na realidade, fluxo de capitais para investimento de bens aqui de infraestrutura, ou seja lá do que for. Quer dizer, tem aí possibilidades através das privatizações que estão acontecendo, há grandes oportunidades, sem dúvida nenhuma, no Brasil, para que aí entra nesse processo em que o Rebuzzi coloca. Quer dizer, como resolver o problema desse pessoal que está na rua? Para resolver o problema do pessoal que está na rua, é, na realidade, investimento que possa gerar emprego, mas nós estamos vivendo um outro problema. Quer dizer, esse pessoal que está na rua e os investimentos que virão poderá gerar emprego, mas nós não vamos ter mão de obra de qualidade, porque esse pessoal também não está preparado. A grande maioria dos brasileiros não estão preparados para poder ter essa oportunidade. Quer dizer, na minha opinião, é um cachorro correndo atrás do rabo. Se nós não formos lá na base, começar da escola, da educação, da formação, qualificação profissional, mesmo estas grandes oportunidades que poderão surgir no Brasil, elas poderão estar saindo no meio dos dedos. Eu vejo dessa forma, eu acho que é esse o quadro lamentável que nós vivemos hoje no país. Flávio, muito boa colocação e é claro, com certeza que você como empresário já passou por diversos desafios, tanto no Brasil como na própria empresa, mas é importante a gente fazer só um ajuste no discurso. Quando a gente fala assim, esse dinheiro que vem para o Brasil é um dinheiro especulativo, eu até como professor, eu preciso desmistificar um pouco essa palavra especulativo. Eu fui comprar um veículo. Eu tinha ali as características básicas, mas eu queria o melhor custo-benefício para eu alocar o meu recurso, a melhor eficiência de recurso. Então eu fui especular qual a empresa, qual o veículo me dava a melhor oportunidade. Eu especulei. A gente aqui no Brasil ainda vivemos um pouco a questão de olhar de forma pejorativa o investimento de curto prazo. Porque ele vem para uma oportunidade de curto prazo. Mas ele dá liquidez para o mercado financeiro. Ele dá liquidez para as ações que a empresa abriu capital, vendeu parte dela, captou recursos para investir para crescer. O investidor global comprou. Mas ele vai vender amanhã, por uma questão de custo de oportunidade. Mas ele deu liquidez. Ou ele veio e comprou um título público para financiar o governo que vai dar 400 milhões, bilhões, para o auxílio emergencial. Ele deu liquidez para o governo realizar uma política pública. Eu concordo contigo que esse capital volátil ele precisa diminuir. E o governo precisa colocar algumas travas. Ou seja, se você vai sair amanhã, o imposto é desse tamanho. Se você vai sair, ele é bem-vindo, mas ele tem que vir sabendo que ele tem travas para sair. Se for de curto prazo, ok, ganhou 10% em um dia, mas ele vai pagar isso de imposto. Agora, ele veio para o setor produtivo, que, aliás, creio eu, pela estrutura de renda no Brasil, ainda que seja baixa, é muito melhor do que a China, que tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Porque o potencial de consumo do Brasil são de 100 milhões de pessoas. São as pessoas, população economicamente ativa, a PEA, 100 milhões. E aí desempregados são 13, 12 milhões. Mas são 100 milhões tentando fazer o país dar certo. Os outros 100 milhões, aposentados, crianças, e tem uma fatia, que são aqueles que não conseguem, de alguma forma, se inserir no mercado de trabalho ou consumidor. Então, para mudar tudo isso, precisa passar por essas travas, precisa olhar de longo prazo, que eu disse antes. Não dá para ter um plano de curto prazo. Vou deixar o meu legado de 4 anos. Não, olha o longo prazo. Não importa se ano que vem será X, Y, Z que vai comandar o país, mas você ajudou a construir essa estrada. Para a gente chegar numa situação melhor lá na frente. Não se enxerga isso, não se vê isso. Né? A caminhada é curta aqui. A gente sempre tem ciclos curtos de 4 anos, no máximo 8. Ovo de galinha, exatamente. Mas, sem dúvida alguma, tudo isso passa para desembocar naquela situação da qualificação, do emprego, para não cairmos numa situação de 2020, de crise, e o cidadão perdeu o emprego, foi para a rua, vê a família desesperada e vai para o lado da violência, que é muito mais fácil na visão dele
do que ele ter que estudar, se formar 10 anos estudando para chegar e ter uma situação melhor de oportunidade, né? Precisa construir logo, senão a gente vai viver essa situação por muito, muito tempo.